E nós seguimos com liberdade de opinião, agora 9h26 da manhã de quarta-feira, quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Vamos a Brasília para ouvir as análises, as opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, hein? Bom dia, 6 de maio, dia do nascimento de Freud, aniversário. Exatamente. 1856. Vamos às conversas de hoje. Vamos lá então, Alexandre. Começamos o nosso Liberdade de Opinião aqui falando sobre a CPI da pandemia. Daqui 34 minutos, a partir das 10 horas da manhã, se o horário for cumprido, começará o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. À tarde, está previsto o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A CPI já divulgou também uma agenda de depoimentos para a semana que vem, a segunda semana de depoimentos da CPI. O presidente, senador Omar Aziz, anunciou, entre outras, as convocações de Fábio Weingarten, que foi chefe da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro até pouco tempo, e do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Também estarão na CPI na semana que vem o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, representantes da Pfizer e da União Química, que é a indústria que pode fazer, desde que receba autorização, a Sputnik V aqui no Brasil, com produção local. Alexandre, queria que você falasse inicialmente sobre o que você espera, qual é a sua expectativa para o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, que é o primeiro integrante do governo Bolsonaro a prestar depoimento, né? Os outros depoimentos foram de ex-ministros, gente que por uma ou outra razão tinha deixado o governo. É o primeiro integrante do governo hoje que presta depoimento à CPI. Como é que você imagina que vai ser aquele ambiente ali para ele? Um ambiente com o qual ele também não está acostumado, né? Porque é um médico, cardiologista, não é um político, não é, Alexandre? Mas os políticos não sabem o que se passa numa sala de cirurgia, por exemplo, né? É a luta pela vida ali, né? Salvando vidas. Ele certamente vai desempenhar, vai ter que responder as perguntas de quem está querendo a CPI exatamente para isso, né? E a gente não vai ter grandes revelações, provavelmente, como não teve até agora. A gente dá uma olhada no noticiário da época e vai ver que eles já disseram isso mais de uma vez, em entrevistas e tal. É uma espécie de repetição, mas os políticos querem, né? Precisam, e depois a gente vai apurar o resultado. Eu acho que vai ser importante o depoimento do Fábio Weingarten, né? Vai contar como foram aquelas conversas que começaram lá atrás, né? Muito antes de a Pfizer ter a vacina, ainda estava até desenvolvendo a vacina, conversas que foram levadas ao gabinete do presidente, o ministro Paulo Guedes chegou a conversar com o representante da Pfizer, né? Tava andando tudo bem, depois chegou aquele contrato, né, leonino. E eu acho que o depoimento de Araújo também vai ser muito interessante, vai ter muita pergunta e, como todo o formado no Instituto Rio Branco, ele deve estar preparado para isso. E hoje, daqui a pouco, a gente vai ouvir o relato do Dr. Queiroga sobre o trabalho dele, desse pouco tempo ainda no Ministério da Saúde, que a gente está sentindo aí que agora é um trabalho consequente da vacina. A Covid, a CPI também vai ser consequente da curva das mortes, né? A curva das mortes caindo, a CPI se esvazia, a curva das mortes subindo, a CPI se infla. É mais ou menos isso, né, que a gente está vendo aí nesses espetáculos diários. E aí, semana que vem, não é, Alexandre? Amanhã não tem depoimento previsto, amanhã é sexta, né? Na semana que vem vão ser retomados os depoimentos. Nós falamos aqui Butantan, Fiocruz, Pfizer, União Química, mas tem o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo, imagino que vai girar muito em torno da nossa relação com a China, né? Eventuais posições ideológicas que possam ter atrapalhado o nosso relacionamento com a China no momento em que nós tanto precisamos deles, eles também de nós para comprar alimentos, mas nós deles agora para adquirir vacina, matéria-prima, equipamento de produção de proteção individual, e o depoimento do ex-ministro Fábio Weingarten, que eu lembrava agora há pouquinho com o Sidney, provavelmente está sendo chamado, não é, Alexandre, por causa daquela entrevista que ele deu à Veja há 2 ou 3 semanas, se eu não estiver enganado.
Exatamente, foi sobre isso que eu falei agora há pouco, né? É por causa daquela entrevista da Pfizer. É isso. Então, vamos acompanhar o trecho do depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, de ontem. Ele falou à CPI da pandemia e, logo no início do depoimento, ele explicou ou reafirmou as razões para ter deixado o cargo de ministro da Saúde 29 dias depois de ter sido nomeado. Ele disse que, nesse curto espaço, percebeu que não teria autonomia para implantar o que considerava ser o correto para combater a pandemia naquele momento. Vamos acompanhar então esse trecho, Alexandre. As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais, sem a liberdade para conduzir o Ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o cargo. Bom, ele lembrou que uma das razões foi a intenção do presidente Jair Bolsonaro de ampliar a recomendação da cloroquina ou hidroxicloroquina para pacientes contaminados pela Covid-19 e ele resistia a essa ampliação por entender que não era o medicamento adequado para aquilo naquele momento. Faltou autonomia para o ministro Nelson Teich, o ministro tem que fazer tudo o que o presidente pede, se não fizer tem de pedir o boné e ir embora mesmo. Como é que você avalia essa justificativa do ex-ministro Teich para ter saído do cargo tão rapidamente, hein, Alexandre? Foi o que ele disse, né? Por não ter autonomia e liderança que imaginava. Eu não sei qual o grau de autonomia e de liderança que ele imaginava, né? Como se sabe, o presidente da República é eleito para conduzir o governo, né? E os ministros são auxiliares dele, são assessores dele, são secretários dele, né? E seguem as ordens gerais do chefe, né? Eu não sei que tipo de autonomia até onde ele imaginava. Agora, o que a gente está vendo aí, né, nessa CPI é que a CPI está investigando o provedor e não investiga os executores, né? Essa é uma coisa que é bom a gente lembrar de vez em quando para não cair na conversa dos objetivos da CPI. Agora, a outra questão aí que a gente viu também, né, parece que o presidente da CPI, que supostamente deveria ser imparcial, né, embora ele não seja juiz, ele é um investigador, mas ele parece que não gostou, que ele também não quis ouvir, não queria ouvir o que ele queria ouvir outra coisa. E não ficou satisfeito com o que o ex-ministro falou. São essas coisas inéditas aí que a gente está vendo nessa CPI, que não há como não chamar atenção, né? Porque senão a gente não comparece com neurônios. Parece que a gente está no sim, senhor, passivamente recebendo essas contradições, esses paradoxos produzidos na CPI. Que paralelos você estabelece entre os dois depoimentos que nós tivemos até agora dos dois ex-ministros, Nelson Teich e Mandetta, levando em consideração que um tinha uma carreira política, né, mais experiência naquele ambiente parlamentar, o outro não, um médico oncologista que nunca tinha exercido cargo público. No frigir dos ovos, é possível estabelecer alguma conclusão a respeito desses dois depoimentos, Alexandre? Se eles foram bons para o governo, ruins para o governo, se ficou no 0 a 0, era mais ou menos o que já estava no pacote contratado? Não veio nada de novidade, né? Os dois são médicos, os dois são técnicos, só que um é técnico e político, principalmente político, toda a família é de políticos. E o Mandetta ficou quase 1 ano e 4 meses, 1 ano, 3 meses e meio, né? E o Teich ficou um raro mês, né? Um mês de fevereiro, né? Que tem 28 dias. Na verdade, ele ficou de meados de março a meados de abril, né? Meados de abril a meados de maio, né? Então, não houve assim uma novidade. Parece que essa é a frustração do presidente da CPI. Tá querendo achar alguma coisa e não acha, né?
Ontem eu ouvi a manchete, terminou o depoimento de Taish, saiu uma manchete assim numa agência dizendo que Taish disse que teríamos a vacina da Pfizer se estivéssemos dispostos a correr mais riscos. Uau! Vai correr risco, assim, vai estar disposto assim, a correr risco, né? Então, está se fazendo um esforço enorme para tirar alguma coisa nessa pescaria aí. Até agora está difícil. E Tati ficou pouco tempo e disse o que dizia. Olha, eu pesquisei o noticiário da saída do Taish, né, quando ele saiu. Está muito mais forte, né, do que agora. O depoimento dele saiu um depoimento linear, né? Mas lá na saída dele estava puxando para tudo que era lado a explosão da saída do Taish. Agora, passado o tempo, né, amainou-se a emoção e entrou esse depoimento de ontem, tal como pareceu o depoimento de Pazuello, né? Vamos saber... Perdão, de Mandetta, né? Pazuello vai ser dia 19 de maio. Esse provavelmente vai ser o ponto alto da CPI. Pois é, e ontem, assim que começou o depoimento do ex-ministro Nelson Taish, nós estávamos acompanhando aqui, começou também um evento no Palácio do Planalto sobre 5G. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso, falou sobre diversos assuntos. Um deles, nós vamos tratar agora aqui no Liberdade de Opinião, Alexandre, foi a forma como o presidente se referiu à China. Sugeriu que a China criou o coronavírus, que pode ter partido de um animal e depois contaminado um ser humano ou de um laboratório. Falou que os militares sabem o que significa uma guerra química. Vamos acompanhar um trechinho para depois o Alexandre falar o que pensa sobre o assunto. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Foi a China, né, Alexandre? Foi a China que mais cresceu no ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre as declarações do presidente, se elas podem, de alguma maneira, azedar o clima da relação com a China. Pois é, a China, né? A velha China, secular, milenar China, centro do mundo, né? Como é a origem do nome, vai ter que carregar esse ônus, né? Foi lá que começou. É um ônus que o país sabe que vai ter que carregar. Inclusive porque todos sabemos que ela demorou 2 meses para divulgar. A primeira, agora a OMS sabe, né? Os que cobrem a OMS já noticiaram lá no ano passado, né? Que o primeiro caso registrado foi em 17 de novembro de 2019. Né? A China só divulgou dia 11 de janeiro, que tinha identificado. Né? A OMS estava cobrando e a China não respondia. Né? Dia 23 de janeiro, só que Wuhan decretou quarentena. No dia 7 de fevereiro já decolava o avião da Força Aérea Brasileira com os brasileiros retirados de lá, 2 semanas depois. Né? Então, é um ônus que a China tem que carregar. Né? O Wuhan tem uma ligação extrema econômica, é um eixo, Wuhan, norte da Itália, principalmente Milão. E nós sabemos das ligações Milão-São Paulo. Né? Então, a gente conhece a rota. Sinto muito, é um ônus que a China tem que carregar, né? Porque começou lá e demorou muito para segurar. Agora vejam o resultado. Aqui no Brasil, a gente está chegando a 415 mil mortos. A China teve, até agora, 4.636 mortos. Dá 2 dias de Brasil. A China tem 3 mortos por milhão. Nós temos 1.938. Agora, a gente tem que deixar esse complexo, essa sabugice em relação à China, de que temos que agradar a China. Não, a China que tem que nos agradar
porque a China depende da gente também. A China nos comprou o ano passado 68 bilhões, e principalmente em soja, que é alimento, que é proteína, em petróleo, né, em minério, em carnes, frango, bovino principalmente, suíno, né, rações. Né. Nós compramos 34 bilhões, principalmente em eletrônicos, etc. Né. Então a China com 1 bilhão e 400 milhões, e nós com a possibilidade de triplicarmos a área plantada sem desmatar, nós temos a mais poderosa... Bolsonaro esqueceu dessa arma. A mais poderosa arma do mundo, que é o alimento, que é a energia que move o corpo humano. Então nós produzimos isso. Então nós não precisamos ficar nos arrastando perante os chineses. Ai, coitadinhos, não vamos falar mal da China, a gente morre de medo de falar mal da China. Né? Eu sei, o agro se incomoda cada vez que o Ernesto Araújo, por exemplo, falava mal da China, ou o presidente fazia uma interpretação como essa que fez. Mas essa é a situação. Isso é a situação entre dois parceiros comerciais. Essas coisas não alteram a diplomacia, porque o pragmatismo, e o Confúcio é um especialista em pragmatismo, né? Então, não temamos, vamos continuar vendendo para a China, vamos continuar produzindo, e sinto muito, é o ônus que a China carrega por causa da origem do vírus e da demora, né? Não sei o que houve, medo, mania de esconder as coisas, até o momento, desde meados de fevereiro, de novembro de 19 até meados de janeiro do ano 20. Alexandre, nesse mesmo evento aí no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro criticou mais uma vez as restrições impostas pelos estados e ameaçou baixar um decreto para atacar essa prática. Vamos acompanhar. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até, para quem estudou, né, no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce. E esse decreto, o artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido, com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Então, Alexandre, queria que você falasse sobre essa possibilidade de decreto que o presidente deixa aberta e sobre essa possibilidade também de que ninguém conteste, ou impossibilidade de contestação de um decreto presidencial. Pois é, você falou ameaça de decreto, né? Vejam só como está esse país, em que é um decreto que ameaça fazer cumprir a Constituição. Essa é a ameaça. Temos que cumprir a Constituição, porque é o artigo 5º, como ele lembrou, é artigo 60 que diz, não é nem objeto de emenda, não pode alterar a cláusula pétrea. Né? A linha 8, a linha 15, inciso, 8, 15, 16, né, que trata de direitos e garantias individuais, né, que não estão sendo cumpridas. Né? Então, tem que haver um decreto para fazer cumprir a Constituição. É esse o país maluco em que nós estamos vivendo nesse momento. Né? E que você mencionou que ameaça, eu vi hoje no jornal também dizendo Bolsonaro ameaça com decreto. Estamos ameaçados de que alguém nos faça cumprir a Constituição. Isso resume tudo. Esse é o verdadeiro, como é que ele chamou de pleonasmo abusivo, um decreto para fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Estou sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.